Ele exaltado, para sempre exaltado. Maravilha, essa mensagem encantada, tudo que nós já vimos aqui. Nós estamos quase chegando ao fim da carta de Paulo aos Romanos. Nós propusemos a considerar nesse tema de religiosidade não Cristo sim, né, ao longo desse ano. E já chegamos ao capítulo 14, do qual nós vamos hoje considerar pelo menos os primeiros 12 versículos a respeito desse capítulo, quando ele fala a respeito de um divertimento predileto dos cristãos. Vamos descobrir que divertimento é esse. Quem sabe nós somos também praticantes dele. Tomara que não. Mas vamos ver. Quando nós chegamos, por exemplo, a dizer assim, comentando com outro, fulano é uma boa pessoa, mas... E fica as reticências, né? Eu sei que eu não devo julgar, mas para mim, aquela jovem ou aquele jovem, não é de confiança, não. Não que a gente queira falar, mas é melhor prevenir, né? Obrigado. Você viu como anda fulano? Então, é claro que você já ouviu essas colocações, não? Não são inéditas. Nós já ouvimos de alguma forma. São citações, digamos assim, tiradas de um joguinho bem conhecido entre os cristãos, de um compêndio que se chama Comentário Sem Má Intenção. Eu comento isso, mas não tenho má intenção. Alguns pseudônimos muito comuns para esse jogo são língua comprida, prosa afiada ou fofoca de igreja. Podem ser alguns pseudônimos, né? Em sua forma mais maliciosa, isso pode tornar-se uma descarada difamação. Lamentavelmente. Mas é um jogo muito bom de se jogar, fácil de aprender. Pode ser jogado com qualquer número de pessoas. Não precisa de um grupo grande. Todos nós, de alguma forma, já jogamos esse jogo. E em todas as igrejas, em todos os grupos, sempre há alguém que deveria ser contemplado com a língua de ouro. Porque a língua afiada está aí sempre pronto, né, para levar avante essa questão. E aí Paulo, nesse capítulo 14 de Romanos, especialmente versículos 1 a 12, vamos projetar esses versos aí. Vou fazer o seguinte, Fernando e Jussara vão ler alternadamente esse texto. Não, já está aqui projetado, vai projetar. Então, sim, versículo Portanto, vamos ler esse texto, por favor. Recebam quem é fraco na fé, mas não para discutirem assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, sendo fraco na fé, come apenas hortaliças. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois Deus é capaz de sustentá-lo. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor o faz. Aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Aquele que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor.
Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, por que você julga o seu irmão e por que o despreza? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Até aí a leitura. Então, os cristãos da cidade de Roma, lembra que lá no início nós falamos que essa foi a primeira carta que Paulo escreveu, e escreve a um grupo que ele não tinha visitado. Esses ainda não conhecia esse grupo pessoalmente, não tinha estado lá. Mas certamente esse grupo da cidade da igreja de Roma era diversificado. Havia pessoas de distintas origens que ali se reuniam. Alguns que vinham do paganismo bárbaro, outros vinham do judaísmo, que tinham, como digamos, pano de fundo todo o conhecimento da lei mosaica, então eles tinham alguma coisa, digamos assim, mais avançada. Estavam cercados, portanto, de inúmeras práticas religiosas e diferentes costumes de todos os tipos, especialmente vindos do mundo pagão. A todo instante esbarravam em questões sobre se o cristão deveria fazer isso ou aquilo. E essa é a questão aqui que Paulo está trazendo. Paulo não tentou ajudá-los a saírem do seu dilema, oferecendo-lhes uma lista do faça isso e não faça aquilo. Não é isso que ele está dizendo. Não, ao contrário, ele fornece princípios fundamentais para evitarem uma conduta equivocada e para orientarem a sua conduta e ética na nova aliança na qual eles se encontram agora. E uma das principais questões divergentes, por exemplo, era a questão da alimentação, que é um dos pontos que aparece aqui nesse texto. O primeiro prato do cardápio oferecido aqui nesse capítulo 14. Havia um grupo que defendia uma alimentação pura, que nós chamaríamos de vegetarianos ou veganos, né? Que comiam nada além de vegetais, nada que tivesse, digamos, algum tipo de vida que não fosse da vida vegetal, né? Eles não se atreveriam, por exemplo, a comer alguma coisa de algum animal, né? E, de alguma forma, eles viam com desconfiança aqueles que saboreavam um bife suculento, uma carne assada, sem o menor problema de consciência. Outra ainda era a questão do tipo de carne que poderia ser consumida. Os cristãos que vinham do judaísmo se escandalizavam com a ideia de comer carne que havia sido sacrificada a ídolos. E essa era uma prática. A carne era oferecida aos ídolos e depois vendida no açougue. Mesmo porque o ídolo não come. Era apenas simbolicamente oferecida ali. E era depois levada para o açougue. Então tinha gente que não tinha problema nenhum de consciência, para dizer, é carne como qualquer outra, que isso não faz mal nenhum, mas outros não, se escandalizavam com isso. Então havia essa dificuldade, portanto, de entendimento, né? Então os cristãos que vinham do judaísmo principalmente se escandalizavam com essa ideia de comer carne ou consumir carne que era sacrificada ou oferecida aos ídolos. O problema, pois, não está na carne e sim na consciência de quem deve ou deve comer. Do ponto de vista qualidade, essa carne oferecida aos ídolos talvez fosse de excelente qualidade, pois era de animais especialmente preparados para isso. Digamos assim, animais cevados para ser oferecido ao seu ídolo, ao seu Deus. Então, em termos de qualidade, certamente a qualidade não era ruim, não, né? No caso da carne, aqueles que achavam que pode comer essa ou aquela, Paulo diz o seguinte: quem acha que pode comer essa ou aquela carne, não julgue aquele que acha que não pode comer. E quem não acha que deve comer, também não julga aquele que come. Está entendendo como é que a situação é colocada? Paulo sabe que ele está escrevendo uma carta a uma igreja onde havia cristãos anti-carne, que até duvidavam da salvação
daqueles outros menos escrupulosos de irmãos carnívoros. Essa situação que ele está enfrentando. Os dois grupos que ali estavam. Havia outros problemas, por exemplo, quais as datas ou dias especiais que a igreja deveria considerar como santificados. Os provenientes do judaísmo consideravam o sábado, que para esses era intocável. Os provenientes do mundo gentílico consideravam o domingo. Bom, assim era e ainda é. Há mais ou menos 2 décadas e meia, nós tivemos um problema seríssimo, especialmente no Brasil, com a chegada do G12, que contestou a celebração do Natal na data que nós estamos celebrando o Natal. Terrível. Mas assim, entraram de sola nessa questão aí. E eu fiquei pensando naquela situação e formulei algumas perguntas, que inclusive eu cheguei a fazer essas perguntas a alguns que eram assim, tremendamente contestadores nessa questão. Você vê, Jesus nasceu? Ah, Jesus nasceu. Sim, Jesus nasceu. Ok, resposta positiva. E dada a importância da vinda de Jesus, seria interessante comemorar o seu nascimento? Ah, sim, seria interessante. Ok, tá. Então 2 respostas positivas aqui. A terceira pergunta, você sabe qual é a data? Não sei. Mudando a data, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Então deixa como está. Né? Agora, tem tantas outras coisas que estão aí nas emoldurações disso aí, tudo isso é passível de crítica e de não fazer, tudo bem. Mas, de alguma forma, lembrar a data vinda de Jesus ao mundo, eu acho que é incontestável. Se essa não é a melhor data, não foi a data que Jesus realmente veio, e certamente não foi, mas eu vou saber qual, não tem data marcada, não tem nada registrado quanto a isso. Então, mas voltando aqui ao caso, alguns achavam que esse é o melhor dia, outros achavam outro. Então vinha aquela questão do judaísmo, por causa do sábado, naturalmente eles bateriam nessa tecla, e os que não vinham do judaísmo achavam que não, porque se Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, se ele foi assunto ao céu no primeiro dia da semana, então, e se o Espírito Santo veio no primeiro dia, então acharam que melhor seria o primeiro dia da semana. Essa foi uma questão em dó. Então Paulo diz assim, não faça um cavalo de batalha em cima disso. Não é a questão que essa ou aquela data é melhor. Mas respeitem o pensamento desse e daquele. Ele está trazendo aqui uma situação interessante que eu quero avaliar. Nós, por causa de desacordos que aparecem nesse sentido, nós como cristãos, nós discordamos uns dos outros às vezes, né? E às vezes, por causa desse desacordo que acontece, nós criticamos, nós demolimos uns aos outros. E tudo isso, é claro, nós fazemos tudo isso por um motivo muito espiritual. Pelo menos entre aspas, né? De certo modo, é um jogo que nós podemos chamar de jogo de ajudar os outros a serem espirituais, como eu sou. Será que eu consigo isso? Será que eu vou lograr êxito nisso, fazendo dessa forma? Destruindo o outro, porque o outro pensa diferente de mim? O conselho que Paulo dá a esse respeito, a esse jogo, simples, não faça assim, não proceda dessa maneira. Você não deve criticar o servo de outra pessoa. Servo de outro. Quem é o servo do outro? É o outro. O outro é servo de Deus. Eu não tenho que criticar o outro que é servo de Deus. Versículo 4, por favor, repita aí na projeção, se possível. Nos vai falar isso aí. Repita aí o Fernando, por favor. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois Deus é capaz de sustentá-lo. Então, eu não tenho que julgar o servo de Deus. Quando entendemos o que o apóstolo Paulo quer dizer nesse texto, o que ele escreve aqui, é de grande ajuda para nós. Interessante que Paulo não entra em questões fundamentais do cristianismo.
Vamos entender isso aqui. Ele não entra, por exemplo, na questão da fé. Ele não entra na questão da salvação pela fé. Ele não fala da divindade de Cristo, do pecado, que são temas ou assuntos onde não cabe discussão. Ele fala de assuntos discutíveis, isto é, questões que suportam dois pontos de vista, que podem ser válidos até mesmo nos dias de hoje. Para Paulo, a disputa da igreja de Roma a respeito da carne dos dias sagrados eram assuntos que estavam perfeitamente dentro dessa área, que estavam nessa categoria, legitimamente discutíveis. Ou seja, no finzinho de tudo, lá não vai fazer diferença nenhuma. Se eu guardo esse dia ou aquele dia, se eu como ou não como carne, se eu sou vegetariano, vegano ou não. A falar nisso, um sujeito que gosta muito de churrasco diz assim: eu sei, tenho coisa contra os veganos, o seguinte, que na churrascaria tem salada, mas no restaurante dos veganos não tem carne. Então, eles não são muito corretos, não. Deixa eu falar isso aqui. Então, Paulo introduz aqui um princípio básico. Há muitas áreas na vida onde a resposta não está bem definida. Não se pode afirmar que seja essa ou aquela. O cristão deve examinar a sua consciência para ver como realmente ele se sente e como ele vai agir, o que realmente ele crê. Em questões desse tipo, qual deve ser, então, qual deve decidir, ou deve ser a nossa decisão? A decisão deve ser do próprio sujeito. Versículo 5, por favor. Versículo 5 na sequência aí. Nossos leitores. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então, é isso que Paulo diz. Cada um considere, cada um veja o que é melhor na sua consciência, o que ele acha melhor que deve fazer, então proceda dessa maneira e siga em frente. Outro ponto, não menos importante, é a identificação do irmão mais fraco. Aliás, nesses dois capítulos, 14 e 15 de Romanos, ele fala muito sobre esse assunto. O irmão mais fraco, que Paulo menciona aqui no versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Chama essa atenção aí para isso. Fraco na fé. Alguns irmãos tendem a chamar o outro de fraco quando esse outro transgride o conjunto particular de tabus que ele criou. Criou uma série de coisas que eu devo fazer isso assim, deve ser feito assim, dessa maneira, é o meu ponto de vista, e o outro não faz como eu penso, então o outro é fraco. Mas não é bem assim. Será que é isso que Paulo tem em mente quando ele chama alguém de fraco? Quer me parecer que fica bem claro nesse capítulo 14, que na questão da disputa de comer carne ou não, Paulo chegaria naquela mesa onde é servido o churrasco, eu acho. Ele não ia ser os veganos, não. Como ele diz que aqueles que vivem essa liberdade se sentem livres para violar os tabus legalistas dos homens, não são esses os fracos. Os legalistas é que são os fracos. Eles precisam ser tolerados e tratados com compreensão, não excluídos. Tolerados, amados e tratados com compreensão. Singular é fácil julgar o outro, chamá-lo de fraco ou superficial, só porque ele possui um hábito pessoal ou uma ideia da qual eu não concordo. Ou com a qual eu não concordo, melhor dizendo. Mas, na verdade, eu é que posso ser o fraco. Porque estou vivendo legalisticamente, em vez de viver na condição de cristão livre. Então, quando eu chamo o outro de fraco, talvez eu deva olhar para mim mesmo, para talvez examinar direitinho o que está acontecendo se eu não sou o fraco. Nem é outro, que eu acho que seja. Paulo não está preocupado em apresentar uma lista do faça, não faça, com referência a problemas discutíveis, mas ele é perfeitamente específico com respeito ao motivo fundamental por que os cristãos devem parar de alimentar tabus por eles criados
e que lhes são muito queridos. Eles não abrem mão deles. É tempo de deixá-los de lado e começar a aceitar uns aos outros como irmãos. Nós não mandamos em nós mesmos para vivermos ou morrermos conforme a nossa própria vontade. 7 e 8 do capítulo. Quer ver se Jussara lê, porque o Fernando já está cansado de ler. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, no momento em que nós começamos a criticar alguém, corremos o risco de cair no mesmo pecado cometido por Adão lá no Éden, de sermos semelhantes a Deus. A maldição de ser semelhante a Deus. Nós sabemos que não somos a autoridade final, vivendo ou morrendo, servimos o Senhor, somos do Senhor. Ninguém morre para si, ninguém vive para si. E aqui está a chave, é o nosso relacionamento com Cristo que nos ajuda a compreender por que não devemos julgar os outros. Quem está em primeiro lugar na vida do cristão? Quem é o chefe? Somente quando aprendemos a permitir que Ele, Cristo, seja o chefe que nos capacita a viver sob as suas ordens, é aí que nós somos capazes de entender e atender o seu comando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se não fizermos essa caminhada, não vamos entender essa palavra de Cristo e não vamos conseguir colocar em prática o que Ele deseja. Os desacordos que surgem são excelentes oportunidades para a prática do amor cristão. Quer que eu repita isso? Os desacordos que surgem são excelentes oportunidades para a prática do amor cristão. Nós somos gente, pensamos diferente, mas isso não quer dizer que temos que sair no tapa. Essa é a diferença. Aprender com a diferença que o outro tem, o pensamento que o outro tem, diferente do meu, nos edifica. Temos algumas normas básicas que Cristo ensinou e praticou. Eles podem ser úteis para qualquer pessoa que se propõe a seguir Cristo no exercício de comunicar-se com os outros em vez de prosseguir com os jogos do comentário sem má intenção. Aquele joguinho que eu falei no início. São 3 normas que eu quero trazer aqui. A primeira norma é: sejamos autênticos. Sejamos autênticos. Em outras palavras, sejamos honestos e francos com as pessoas sem sermos grosseiros. Vamos agir com sinceridade. Vamos experimentar deixar a máscara cair aos poucos. Máscara, essa peça vital do equipamento para toda a artimanha cristã baseada na religiosidade. Máscara da espiritualidade aparente. É lógico que nenhuma máscara é realmente espiritual. Existe, por exemplo, a máscara do rosto de anjo. Por trás da máscara tem uma víbora. Temos a máscara do eu seria incapaz de fazer uma coisa assim. Ou ainda a máscara do isso vai muito além da minha capacidade. Ou ainda aquela máscara da linguagem do contrário. Eu sou honesto, eu sou sincero, quando tudo isso é mentira. Não é nem honesto, nem sincero. Todas essas máscaras precisam cair uma por uma. Agora, como conseguir forças para retirar essas máscaras? A resposta está no relacionamento com Cristo. Quanto mais estreito for esse relacionamento, tanto mais desnecessárias se tornam as máscaras para viver seguro de si. Em vez de ser dominado por um espírito de medo que exige essas máscaras,
pode-se ser sábio e forte, amar as pessoas e gostar de estar com elas. É o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Se conseguirmos deixar as máscaras caírem nesse nosso relacionamento mais íntimo com Cristo, nós vamos experimentar isso que Paulo diz aqui na carta a Timóteo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de coragem, para seguir em frente. Então, desse modo, nós conseguimos ser autênticos, ao mesmo tempo que o Espírito Santo que nós habita nos ajuda a sermos equilibrados e comedidos em nossa honestidade e franqueza. Moderação e equilíbrio são questões vitais para que sejamos autênticos. É necessário que deixemos de lado a autenticidade atrevida, bem como a honestidade boba. É desse mal entendido que surgem muitas críticas e o julgamento, e que vai desembocar no desentendimento. E aí nós perguntamos: o que foi que eu fiz? Eu só falei a verdade. Os irmãos já me ouviram dizer isso várias vezes, eu repito aqui. Tudo o que eu digo deve ser verdade, mas nem toda verdade precisa ser dita. Pode até ser que isso que está colocado aqui proceda. Eu só disse a verdade, mas precisava dizer. Eu devo dizer somente a verdade, mas eu não tenho que dizer toda a verdade. Quer um exemplo clássico? Fernando aparece aqui na frente com uma barriga mais saliente que normal. E eu disse: opa, ficou barrigudo, né? É verdade, mas eu preciso dizer. Não preciso dizer. É apenas um exemplo muito fraco, mas só serve para a colocação, né? Já foi. A segunda norma: tenhamos disposição de sermos tolerantes. As pessoas em geral falam muito em tolerar uns aos outros. O que será que querem dizer com isso? Na prática é mais ou menos assim: eu tolero você, entende? Mas não suporto suas atitudes, seu gosto de vestir, seus hábitos pessoais. Tolero você, mas não, isso aí não. Então todos nós somos autoconscientes. A imagem que fazemos de nós mesmos relaciona-se mais diretamente com a nossa maneira de sentir, com aquilo que fazemos, com as coisas que gostamos. Então, criticar o ponto de vista e o gosto, ou as ideias de outra pessoa, é o mesmo que criticar aquela pessoa. Eu só falo por causa das ideias dele, do seu gosto, da sua maneira de... Estou criticando a pessoa. Porque aquela pessoa age assim, ela faz assim, ela trabalha assim, ela anda assim. Então, se eu critico o que ela faz, como ela se veste, eu estou criticando a pessoa. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, antes de apontarmos as armas na direção, as ações, as atitudes de alguém, façamos a nós mesmos duas perguntas. Primeira pergunta: estou eu empenhado em ajudar aquela pessoa ou, na verdade, estou querendo impor-lhe o meu sistema de valores? Eu quero ajudar ou quero que ela faça como eu faço? Se eu nem tenho tanta certeza que o que eu faço está certo. Segunda pergunta: respeito essa pessoa e gosto dela pelo que ela é? Ou estou procurando adaptá-la à minha ideia do que eu acho respeitável e espiritual? Então, se eu tenho respostas para essas perguntas, aí eu vou adiante. Vou continuar conversando com aquela pessoa. Mostrarmos-nos dispostos a aceitar o outro parece difícil, e é difícil mesmo. Porém, isso nos ajuda a nos lembrarmos de que Deus nos aceitou assim como nós somos.
E se Deus me aceitou como eu sou, como eu era, como eu estou e continuo sendo, por que eu não posso aceitar o meu próximo? Por que eu tenho que primeiro transformá-lo para aceitá-lo depois disso? Aquele Deus mesmo que disse, vinde a mim, é o mesmo que um dia vai nos julgar. Mas é também o mesmo que disse, pare de julgar superficialmente. Você deve julgar justamente. É o que está escrito em João capítulo 7, versículo 24. Terceira norma, sejamos compreensivos. A disposição para aceitar não significa muito, a menos que venha acompanhada de igual dose de compreensão. E o que é compreensão? Seja lá qual for a sua definição, compreensão não é saber algo acerca de alguém e nem é querer entender o outro ou adivinhar o outro no que ele vai fazer. Isso não é compreensão. Compreensão é colocar-se no lugar do outro, na situação do outro, que se chama de empatia. Quando mostramos empatia a alguém, mentalmente projetamos, ou pelo menos intentamos projetar nossos próprios pensamentos, conscientes, ideias na mente da outra pessoa. Isto é, nós procuramos ver exatamente como as coisas parecem para ela, para outra pessoa. Nós comunicamos empatia a outra pessoa muito mais com as nossas expressões faciais do que com declarações verbais. Suponhamos que alguém discorde de nós a respeito de um texto bíblico, por exemplo, de uma passagem bíblica. Ou o desacordo pode surgir por conta de quem é que vai falar no próximo encontro social. Ah, fulano, então, o desacordo pode acontecer aí. Então, nós podemos abordar essas questões, esse assunto, de duas maneiras. Primeiro, e por um lado, simplesmente enrugar a testa e dizer, você está errado, fulano. Arreda o pé, cai fora daqui, não apareça mais. É uma forma. A outra, podemos dizer, experimentar a empatia e dizer sinceramente, você gostou da ideia, não é, fulano? Bem, talvez sua ideia seja melhor, mas então vamos trabalhar nisso, vamos ver se chegamos a um acordo. Ou seja, trabalhamos juntos e chegamos a uma definição. No entanto, isso não é uma fórmula mágica. É necessário colocar isso em prática ao longo do tempo. Nós não temos nada a perder a não ser um pouco de orgulho, medo da atitude defensiva por parte do outro e talvez algumas outras características que nos fazem ser mais religiosos do que cristãos. Então, essas três normas básicas, fáceis de memorizar, eu quero repeti-las e concluir essa oportunidade. Fáceis de memorizar, passíveis de serem colocados em prática. Sejamos autênticos, procuremos ser tolerantes e sejamos compreensivos. Como disse, 3 regras simples. Se as aplicarmos e vivemos por elas, nós viveremos na semelhança daquele que um dia nos julgará. A todos nós. E é o que diz nesse texto que nós consideramos hoje, nos versículos 10 a 12, quando ele diz assim, portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Viver de acordo com os princípios da palavra é o que se espera de cada um de nós. Faremos isso de forma perfeita? Provavelmente não. Mas nos esforcemos para fazer o melhor possível, para que dessa forma
nós sejamos mais parecidos com aquele que nos salvou, aquele que entregou a sua vida naquela cruz horrenda, mas que ressuscitou dos mortos. E dessa forma está garantida a nossa vitória sobre a morte. Que Deus nos abençoe.